de hoje do canal aí vamos falar da novela Luciano, da lesão de Oscar e perspectivas para 2026. Então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Usando esse tempo da data FIFA para recuperar alguns jogadores, principalmente o Lucas Moura e também o Oscar, para que eles estejam com 100% de condições físicas para jogar contra o Grêmio. O Lucas, que vem sendo utilizado como reserva, passou por uma artroscopia no joelho, e o Oscar, que se recupera de umas fraturas que ele teve ainda no meio do ano. O São Paulo, que não tem alguns jogadores nesse período por causa da data FIFA. Questão do Ferrarese com a Venezuela, o Bobadilla com o Paraguai e o Tapia com o Chile. Mas a principal informação hoje é em relação à situação do Luciano. O atacante dificilmente vai permanecer no São Paulo para o ano que vem. É uma apuração dos nossos colegas de ESPN, Bruno Andrade, do Felipe e também do André Hernan. É um jogador que ainda vai renovar contrato com o São Paulo. Ele tem contrato até o final do ano que vem, mas dificilmente vai renovar o vínculo pela questão também dos salários. É um jogador que é muito bem avaliado pelo Vasco da Gama, já que trabalhou com o Fernando Diniz, mas toda essa negociação, Bruno, está ainda em estágio muito embrionário, então a gente não sabe nos próximos dias o que pode acontecer, mas que o Vasco da Gama está de olho nessa situação do Luciano, ele está, além de outros times do Oriente Médio, que também gostam muito do atacante. E falando a respeito do departamento médico, você falou a respeito do Caleri, que é um jogador que vem sendo preparado, também tem que lembrar que o Tolói é outro jogador que reestreou com a camisa do São Paulo, se lesionou, também é outro que pode voltar nas próximas semanas. O São Paulo que, nas próximas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, faz 3 jogos fora de casa. Então é uma situação bastante complicada no campeonato para justamente se firmar no G6 e quem sabe buscar uma vaga na Libertadores. Paulistão, 14 jogos. Quando acabou o Paulistão, 27 de março, né, virou a data mantra pro Corinthians. 14 jogos Paulistão. Eles jogaram praticamente o Paulistão todo. Então você tira 14 de 20 e 21. Desde março, cada um jogou 7 jogos. 6 jogos. Então, de fato, é inacreditável, né? No Campeonato Brasileiro, para você ter uma ideia, os dois nunca jogaram juntos. E vai acabando a temporada, tá ficando cada vez mais claro que o Crespo conta mais com outros jogadores do que com os dois. Os dois não são titulares do São Paulo, mas e como você falou, a questão agora é se eles podem ajudar em alguma coisa. Eu continuo, para mim é muito impactante a última partida, um clássico 2-0 a favor, quando na metade do segundo tempo sai o Marcos Antônio e entra o Rodriguinho e não o Oscar, por exemplo. Para mim já é um indicativo gigante de que ele está no final da fila. O Lucas entra também. O que o São Paulo celebra, você vê como é que é o futebol, né? É o retorno do Tapia da seleção chilena. Que só jogou uma partida. Já treinou hoje e vai jogar contra o... Ninguém tá falando em Lucas ou Oscar contra o Grêmio, tá falando no Tapia. O jogo é quinta só, né? O jogo é quinta. E é isso, né, Maurício? Não, porque não vale o custo-benefício. Mas quando firmou... E agora? Né? Para o ano que vem, se a pergunta é essa. Né? Ou tem uma repactuação com os jogadores, vai depender da nuance. Eu defendo isso. Eu defendo isso, sendo que o jogador não tem, por obrigação contratual, que repactuar. Mas são jogadores formados na casa, são milionários. Então, no caso do Lucas, com juras de amor ao clube e tal, e a situação do clube não permite esse tipo de coisa. E assim, repactuar é tipo chegar para o cara e falar, olha, em vez de você ganhar 2, você vai ganhar, sei lá, 500 mil por mês fixos e a gente passa a pagar por jogos, por minutos que você participa. Talvez mostrar o quadro aqui do G4. Aqui, ó, gente, 2025 foi isso aqui, ó. E aí? Temos um problema. O clube está, as finanças estão sangrando, o clube tem quase 1 bilhão. O cara pode falar, problema seu, Casares, você que assinou comigo, filha. Curiosamente, desculpa, mas assim, no jogo com o Grêmio, quem possivelmente vai começar jogando, não é nem o Lucas nem o Oscar, possivelmente é o Luiz Gustavo, que é um outro caso que o cara ficou fora desde abril com a embolia pulmonar, mas jogou lá no sacrifício contra o Fortaleza, jogou bem e como o Pablo Maia está suspenso, é bem possível que ele jogue contra o Grêmio, à frente de Lucas e Oscar, por exemplo. Fala, Márcio. Não, eu estava aqui tentando buscar uma solução, a mais inteligente é essa que o Maurício propôs, né? O Lucas acho que não, mas o Oscar sem dúvida, né? E como é o patrocinador que paga, né? O patrocinador paga o São Paulo usa esse dinheiro para pagar o Oscar, não é isso? Foi assim que foi feita essa engenharia da volta dele ao futebol brasileiro. Aí eu preciso sentar com ambos, Oscar e patrocinador, e falar, vem cá, nós temos outra necessidade para o ano que vem, entendeu? Então, como que a gente refaz isso? Porque também, diante daquilo que o Flamengo fez, a patrocinadora do São Paulo paga muito pouco.
tem que pagar mais. Tem que pagar mais. O Palmeiras tem que pagar mais. Do Corinthians tem que pagar mais. Isso é normal, cara. Entendeu? O São Paulo tem até uma âncora nesse contrato ok, mas- relacionado a Corinthians, Certo, Palmeiras mas... e Flamengo. Então, mas além da âncora, o que funcionou ao contrário foi a âncora do Oscar puxando para baixo. Não dá para o São Paulo ter o Oscar ano que vem com esse valor. É simples assim. Entendeu? Agora, como que se refaz? Se ele tiver condição clínica e física, ele vai jogar os últimos 6 jogos, os últimos 4 jogos. Mas eu acho que, de fato, você precisa ponderar que o Oscar 2025 não deu certo. Isso aí é um fato, né? É um fato. E o São Paulo está olhando isso aí como informação para o ano que vem, que eu disse que tinha informação para o ano que vem. O que é que vai acontecer com o mercado do São Paulo do ano que vem? Vai depender de uma série de coisas. Por exemplo, a gente teve uma crise de comissão de direção de futebol um mês atrás, que muita gente achava que depois da queda da Libertadores que o Belmonte ia cair. E não caiu, e não tem projeção de cair, mas tem uma discussão que envolve o fundo Cutia, que pode provocar uma cisão na diretoria do São Paulo para o ano que vem. E a diretoria do São Paulo mantida, com Carlos Belmonte, com Rui Costa, é um cenário. A diretoria do São Paulo afastada é outro cenário. Mas o cenário atual é do entendimento de que os jogadores mais técnicos que o São Paulo foi buscar renderam muito menos do que os jogadores mais físicos que o São Paulo conseguiu. Então, por exemplo, Marcos Antônio é um sucesso. Sim. Enzo Dias é um sucesso. O Tapia não é um sucesso, mas o Tapia está rendendo mais do que se imaginava dele. E ele está virando o centroavante titular da ausência dos centroavantes. O Mailton pode funcionar. O que significa isso? Que o São Paulo entende, neste momento, antes de sair para o mercado de dezembro, que o São Paulo precisa ter jogadores que fisicamente atendam. Que os jogadores físicos, o vigor físico do elenco, vai ser preponderante para ser campeão em 2026. E que as tentativas de jogadores muito técnicos, como o Lucas, que deu muito certo em 2023, e como o Oscar, neste momento não estão funcionando. Então, o que aconteceu esse ano vai servir como base para o planejamento de 2026. Em teoria, o São Paulo vai para o mercado procurar jogadores que deixam o elenco mais homogêneo. Eu perco o Marcos Antônio, eu tenho reserva do mesmo tamanho dele, do mesmo patamar dele. Do que contratar um cara mais badalado, mais estrela, mas Que não vai resolver. É seu entendimento também? É aí uma recuperação do Oscar, né? A previsão, a informação que eu tenho, a previsão inicial é de 15 dias, mas obviamente depende do grau dessa lesão. O grau mais baixo de lesão muscular é pelo menos 15 dias de estaleiro. Mas o problema, né, Mal, é justamente essa soma de questões que o Oscar tem tido. Tem a questão de poucos jogos, né? Muito em função. A última partida do Oscar foi em julho, no jogo contra o Corinthians. Então, você vê aí que teve uma lesão gravíssima, né? De fratura de 3 vértebras. O Crespo até detalhou um pouco sobre essa questão da volta dele, né? Sobre ele ter dificuldade para andar. E durante a recuperação eu tive relatos de gente de dentro do São Paulo que ele não conseguia nem, por exemplo, fazer uma bicicleta ergométrica sem sentir dor. E depois o Crespo detalhou que, mesmo ele voltando programado para fazer trabalhos com bola, ele ainda não tinha feito nenhum tipo de situação de jogo. Então é muito realmente complicado você depender de um jogador desse, né? O Crespo mesmo, eu acredito que não está contando muito com esse jogador. E aí o Daniel Duran perguntou aí se o Oscar é o novo Rames. É difícil você comparar esses dois, pelo menos na minha visão, é injusto você comparar o Oscar ao Rames, porque o Oscar pelo menos tem tentado, né? Tem se dedicado, não é por uma escolha voluntária. O problema do Rames é outro, né? A gente sabia que o Rames tinha uma outra prioridade na cabeça dele, que era jogar pela seleção colombiana, e pouco importa se ele está entregando ou não no time. E além de ser um jogador desagregador, o que a gente sabe, né, de, por exemplo, não querer ir prestigiar os colegas na decisão da Supercopa, porque ele ficou bravinho, porque não foi colocado na partida decisiva contra o Flamengo, né, na final da Copa do Brasil, são posturas que não pegam bem. E o que a gente sabe é que o Oscar não é um jogador que tem algum tipo de antipatia pelos colegas ou até mesmo pelo treinador, né?
Muito bem. O áudio do Ale tá baixo, é? Tá baixo aí, gente? Eu até que tô ouvindo bem. Opa, você tá no mudo, Ale. Ué? Agora não. Não, é que o teclado tava alto. Ah, tá. É porque aqui não aparecia para mim como mudo. Mas o áudio do Ale tá bem mais baixo que o do Maurício. Bem mais baixo mesmo. Ó, gente, eu sinceramente, o Oscar é um atleta ele tem uma fragilidade atlética, do ponto de vista da saúde de atleta, muito débil, né? E isso está sendo comprovado, quer dizer, o cara realmente não consegue, cada hora é um problema. Teve a fratura, um troço grave e tal, mas a quantidade de lesões agora tem uma outra treinando, então, o que será, né? Qual que é o problema desse jogador? Né? Não acho que ele não queira jogar, diferente do Rames, né? Muito diferente. Acho que ele quer jogar, o Oscar deve estar sofrendo. Mas, sinceramente, ele por muito tempo, esses caras já estão todos milionários, né? Tem dinheiro para várias gerações. O Oscar foi aí um dos, sei lá, 5, né, maiores salários do mundo. Eu não me lembro exatamente a estatística, mas certamente um dos 10, né? O Maurício, só para ter uma noção, o Oscar, né? Obviamente a gente não sabe o padrão de gastos, mas o Oscar acumulou ao longo dos acho que quase 10 anos que ele ficou na China, quase R$ 1 bilhão em salários, né? Em premiações. Então, realmente, é um patrimônio para quantas gerações, né? Então, sabe, o que eu esperaria de um jogador? Faria alguma alteração, porque, né? Quem está fora é o Pablo Maia, né? Pablo Maia está suspenso, né? Pablo Maia suspenso. Sim. Bom, mas então, quais alterações você faria? Porque foram 45 minutos de sonho e 45, dos 45 aos 90 de pesadelo. Mas vamos lá. Tolói está disponível, então? Será para jogar? Tolói não. Está fazendo transição agora. Tolói, não sabemos se ele está em. Se bem que eu não vi a notícia de hoje. Então, sei lá, talvez ele tenha começado hoje. Tá, eu não gosto do Alan Franco do lado direito, mas eu acho que bem. Foi bem até. Eu acho que é o não, mas aí ficaria o Alan Franco na sobra e o Arboleda do lado direito, eu imagino. Que é assim que tem jogado quando são esses três. Então vou inverter aqui. Aí os laterais tudo ok, né? Cédric e o Enzo Dias. Sim. Cédric e Enzo Dias, sim. Nós precisamos de um primeiro volante aí. Bobadilha acho que não vai... Ele tá vindo de longe, né? Tá vindo da Ásia, né? Contra quem que vai jogar? Contra a Coreia? Só falta. Acho que é a Coreia. O Brasil inverteu adversários com o Brasil. Bobadilha parece meio complicado. Não digo que seja impossível, mas talvez não seja colocado em campo, ou pelo menos não como titular. Então aí seria talvez o Alisson. Marcos Antônio e Rodriguinho, talvez? É bastante ofensivo aí, né? Não tem um primeiro volante, né? E não tem nem o Luan na reserva. São Paulo não tem primeiro volante para esse jogo. Não tem o Negruti, né? Aqui, que o Crespo nunca colocou como primeiro volante. E jogou as 2 partidas como zagueiro. Então eu acho que vai ser assim. Vai ser Alisson, Marcos Antônio. Pode ser o Negruti? Pode, mas não sei. O precedente não sugere que vá ser, não. Vem cá, o Luiz Gustavo não pode jogar também como volante, primeiro volante, que é a posição dele? É verdade, esqueci do Luiz Gustavo. Então, possivelmente o Luiz Gustavo, que até jogou bem quando ele entrou contra o Fortaleza, né? Como zagueiro, né? E vamos botar o Luiz Gustavo, vai. Luiz Gustavo, melhor. E Alisson. E Marcos Antônio. Eu acho que lá contra o Grêmio, Marcos Antônio, esse foi o meio campo que entrou contra o Palmeiras, né? 3 zagueiros e os 3 volantes com o Marcos Antônio. Mas aí eu faço a pergunta. Tá bom, Maurício, mas aí eu faço a pergunta. Diante da partida ruim que o Rodriguinho fez, você acha que o Crespo vai ter, digamos, coragem, peito para bancá-lo como titular? Então, eu acho que não. Luiz Gustavo, Alisson e Marcos Antônio. Eu também vejo mais provável Luiz Gustavo, Alisson e Marcos Antônio. Eu não consigo imaginar muito nesse momento colocando o Marcos Antônio e o Rodriguinho no jogo fora de casa, juntos. Então, isso aqui, mais ou menos, certo? Vou encerrar aqui a enquete perguntando se o São Paulo pode se dar ao luxo de perder um jogador como o Luciano. Aumentou aqui o gap aqui. 63% da galera acha que o São Paulo precisa e muito do Luciano. Aqui o pessoal falando que o
o Lucas está machucado, que está na cara. Pois é, né? A gente só vai saber realmente. E o Crespo, né, falava muito isso, né, Maurício? O Lucas não tá nem 50%, né? Era outro que o Crespo falava que fez muito esforço para estar disponível, né? Tá em campo contra a LDU, mas as atuações dele contra a própria LDU e depois contra o Palmeiras foram, né, sofríveis. Que tal? Algum de vocês iria com o Lucas de titular? Não sei. O chat aqui, ó, tá Não, falando aqui, eu ó. não iria, não iria. O canal falando que ele tem que jogar porque é o segundo salário da Folha. Pô, se fosse assim, né? Bota o São Paulo aí do plantão médico. Tem que aproveitar, primeira coisa, tem que aproveitar o bom momento do Tapia, né? E o Luciano, apesar dos gols perdidos lá contra a LDU e tudo mais, não está exatamente num péssimo momento. Não. Né? Tanto é que fez gol agora, né? Contra o Fortaleza e contra o Palmeiras. Então eu acho que Luciano e Tapia... Pessoal, é inacreditável, né? Voltar aqui para falar de lesão de Oscar, mais uma, praticamente fim de ano pro Oscar antecipado. E aí o detalhe interessante, né? Um jogou 20, outro jogou 21 jogos e praticamente o Paulistão inteiro. Então, quer dizer, depois do Paulistão, não jogaram mais nada, né? Então, triste notícia, planejamento aí do São Paulo novamente colocado à prova, né? Tudo bem que acho que a lesão da vértebra ali foi realmente foi um baita azar, mas o cara praticamente não jogou desde março, como o próprio Arnaldo falou. Então, só falta que rever. Tem que rever aí esse tipo de contratação, o que parece já vai rever por uma vez com ele, né? O São Paulo vai buscar jogadores mais físicos, como os que deram certo, né? Os Dias, Marcos Antônio e Mailton. Mailton ainda é mais recente, né? Mas esse perfil e vai prezar o físico pela qualidade técnica. Mas assim, são outras questões para 2026, né? Tem eleições 2026, então tem essa questão, São Paulo nos próximos 4 jogos joga 3 fora de casa e não tem nada longe disso, pelo contrário, garantido uma vaga na Libertadores. Então isso também vai influenciar muito, tanto o FDIC quanto contratações de temporada do São Paulo para o ano que vem. Então você tem várias questões em aberto, entendeu? Várias demais. Vai renovar com o Gustavo. Essa questão do Luciano aí, de acordo com o André Renan, que é sempre bem informado, São Paulo não quer continuar com o jogador, não deve renovar, que tem contrato fechando ano que vem. Então, assim, tem muitos poréns. Pra mim não é craque, pra mim não é ídolo. Mas, assim, nesses últimos anos sobrou pra ele, né? E aí eu acho que sobrou até uma responsabilidade muito grande pelo futebol que ele tem. Até porque você tem jogadores com maior qualidade técnica que decepcionaram na hora H, nem entraram em campo. E quando entraram totalmente fora de forma, como foi o caso do Lucas. Então, tem que pensar, tá bom, eu vou desfazer do Luciano, eu vou trazer quem? E por qual valor? Então tem todas essas questões aí que não fica claro, né? A gente vai esperar aí as entrevistas aí do Casares, né? Para ver se a gente consegue ter alguma dica, mas também em sabor, e acaba não falando nada, essa é a grande verdade. Mas é um momento complicado do São Paulo, e que ainda tem a queda do número de torcedores em cada jogo no Morumbi, aí mostrando aí que talvez, será que a lua de mel acabou? Então assim, tem muitas preocupações, tanto dentro de campo quanto fora de campo, e é uma pena, mas é o que acabou acontecendo em 2025, e tem que cair toda a culpa sobre a gestão de Júlio Casares, né? Mas a gente tirou o São Paulo da fila e vencemos a Copa do Brasil. Mas vocês transformaram o clube quase no clube do bilhão, né? A dívida de 1 bilhão. Vamos ver como é que vai fechar esse ano. Vendeu Deus e o mundo. Ainda teremos mercado no final do ano, então tudo é possível. E vamos ficar de olho. Vamos acompanhar as novidades no Notícias São Paulo. Você que achava que não tinha jogo, que até a parada FIFA para respiro, semana passada foi toda São Paulo e Palmeiras. E agora vem as bombas, né? Oscar com lesão na panturrilha, planejamento 2026, é possível saída de Luciano. Então, assim, tem muita coisa para se falar. E a gente vai acompanhando aí o noticiário do São Paulo Futebol Clube. Se tem novidade, tem vídeo no canal. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima terça-feira a todos, uma ótima semana a todos. E quinta-feira tem São Paulo contra o Grêmio. É isso aí. Valeu!